Amém? Nós vamos receber, sem demorar mais, porque a gente está muito com vontade de ouvir, né? Mês passado ele teve que dar uma escapadela, ele não pôde vir, é claro que a gente entende, mas hoje ele veio e está aqui, eu tenho certeza. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: Deus vai falar contigo. Então presta atenção, diga para ele, presta atenção. Deus não fala com ninguém que fica conversando. Deus não fala com ninguém que vai no banheiro toda hora. Deus não fala com ninguém que fica querendo beber água toda hora. Então, presta atenção, dá atenção, porque Deus vai falar e vai falar forte ao seu coração, tá bom? Vamos receber com alegria que está no nosso coração, porque é verdadeira, nosso querido presbítero Cláudio Duarte. As crianças até 6 anos podem ir para a sua sala. Até 6 anos. Hoje, até 6 anos, as crianças podem ir para a sua sala. E eu queria apresentar também, enquanto as crianças estão indo, apresentar para vocês pessoas que vocês, alguns já conhecem, alguns ouvem todo dia, mas não liga a figura, o nome à pessoa, né? E não liga a figura à pessoa, mas ouve todo dia. Já foram membros desta igreja, se mudaram de Jacarepaguá para um outro bairro e foram para outra igreja, apesar dos meus protestos, dos meus choros, né? Mas eu estou orando há muito tempo, e Deus é bom. Eu queria apresentar para vocês, para quem não conhece, o Malta Júnior e a Rosane Félix, que são, além de marido e mulher, são locutores, né? Fazem os programas da Rádio 93, aqui no Rio de Janeiro, uma das que estão aí no top do dial do Ibope do Rio de Janeiro. São pessoas queridas. Eu queria que você recebesse também com muita alegria em seu coração, em nome de Jesus. A Rosane canta demais, e qualquer dia desse ela vai vir para cantar um dos preciosos hinos antigos que eu gosto tanto. E o Malta, que não canta nada, vai vir para fazer uma encenação, porque é um bom artista. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Para mim é uma satisfação estar com vocês. E eu confesso que estava com saudade de vocês. Quando não venho, eu fico, né? A gente sente falta. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos fazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6, verso de número 11. Amém? Juízes, capítulo 6, verso 11. Depois de lermos, mantenha a sua Bíblia aberta para conferirmos e acompanharmos. Nos diz assim o texto: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Feche seus olhos agora.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. E queremos continuar ouvindo a Tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco. Não simplesmente o que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que possamos ser desafiados pelo poder da Tua palavra e mudarmos o nosso posicionamento. Fortalece-nos, ó Deus, e usa-me como um canal de bênção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos acompanhar esse texto e vamos ver algumas coisas extremamente expressivas para a realidade do que nós vivemos. O texto nos fala de um momento difícil que Israel está vivendo. No início do capítulo 6, o texto começa dizendo que o povo do Senhor se afastou do Senhor. E por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. A história que se passa com Gideão é uma história de sofrimento, é uma história de adversidade, é uma história de batalha, de luta. E é isso que nós vamos acompanhar, porque a história de Gideão é a nossa história. Cada um de nós, de certa maneira, temos a representatividade de um Gideão. Pessoas que muitas vezes têm que lidar com uma realidade dura, com uma realidade difícil, que já dura muito tempo. Para você entender um pouco essa situação, os midianitas invadiam Israel e saqueavam tudo que Israel produzia, tudo que ele tentava criar. Tudo aquilo era saqueado, era roubado. Ou seja, economicamente Israel estava falido, psicologicamente Israel estava falido, espiritualmente Israel estava falido. Era uma falência total, Israel estava vivendo. E durante 7 anos, gente, não são 7 dias, é muito tempo, gente. Para quem vive pouco igual a gente vive, para quem vive igual Deus, que é eterno, é moleza, 7 anos. Agora para a gente, ó, já pensa demorar um pouquinho, a gente já está reclamando, Senhor, apressa-te me socorrer, igual o salmista. Qualquer coisinha a gente está falando igual Elias, Senhor, eu quero morrer, e nem queria, mas estava pedindo. É ou não é? Então nós vamos ver que a vida é dura, meu irmão. E eu gosto de pregar sobre essa nossa realidade, porque é isso que nós vivenciamos. Israel está nesse contexto opressivo, vergonhoso, desapontador. Era isso, invasão sobre invasão. E nesse contexto, quem é que estava? Gideão. O texto que começamos a ler diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Em outras traduções, homem valente. Gideão vai responder o anjo de uma forma muito sincera, e nós vamos acompanhar essa resposta. Acompanhe comigo. Capítulo de número 6, versículo de número 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo? Olha o que Gideão está falando. Observe agora, olha para mim. Agora, o anjo falou: o Senhor é contigo, homem valoroso. A resposta ao anjo foi essa: se o Senhor fosse conosco, não estava vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Eu acho isso interessante, porque essa frase demonstra um sentimento. Essa frase demonstra um sentimento de decepção. Gideão está decepcionado. Ele diz: o Senhor não é conosco, porque se ele fosse, eu não estava vivendo isso que eu estou vivendo. Porque quando nós sofremos muito, é comum nós nos decepcionarmos, irmão. A gente fica decepcionado à toa, basta sofrer. Como eu falei o caso de Elias. Elias foi um cara fantástico, Deus era com ele, gente. O cara falava para cair fogo do céu, caía para matar de 50, 50, 100, 100. O cara era um incendiário. É ou não é? Fogo! Matou 450 profetas com a mão dele lá. Poxa. Falou que não ia chover, ficou 3 anos e 3 meses sem chover. Falou que ia chover no dia que só tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele mandou a Acabe sair correndo e falar para Jezabel tirar a roupa do varal, que a chuva estava vindo. É ou não é? Um cara fantástico era esse tal de Elias.
Aí ele mata os 450 profetas de Baal, já estava cansado, porque foi para o Ribeiro de Querite, foi para fora dos termos administrativos de Israel, de Acabe, né? Foi para lá, ficou. Deus ainda falou: arrumei uma viúva para cuidar de você. Se ele fala isso contigo, o que tu pensa? Uma viuvata. Uma viúva para cuidar de mim, rica, bonita. Só Deus mesmo, gente. Quando chega lá uma viúva catando lata, ou catando graveto, mas literalmente catando lata, é ou não é verdade? Na rabeira da cadeia alimentar, o cara já estava estressado, cansado, acaba buscando ele para matá-lo. Deus arruma uma viúva daquela classe para cuidar dele. Ele não sabia se a viúva ia cuidar dele ou ele ia cuidar da viúva. Olha que dificuldade. E agora ele está, ele está desapontado. Está decepcionado. Jezabel mandou matar ele, falou que ia matar ele. Ele foge da Jezabel. Isso é coisa, gente. O cara matou 450 homens, foge por causa de uma mulher. Não é? Ele pensou: Jezabel é perigosíssima, quer me matar. Saiu correndo, entrou numa caverna e falou: Senhor, me mata. Deus deve ter pensado: meu filho está a fim de morrer, fica lá, Jezabel te mata. Para que me pedir para eu te matar se Jezabel... E Deus estava afinzão de matar Jezabel, gente. Era só ele falar fogo na Jezabel e ela já era. Pare para pensar. Mas às vezes as crises, e ele era um homem de Deus, como Gideão era um homem de Deus, como eu e você, somos homens e mulheres de Deus, mas que estamos propensos a viver momentos difíceis, que podem até nos decepcionar. Talvez o seu marido seja aquele cachaceiro, pinguço, fedorento, que você pensa: Senhor, isso não é homem de dar pra gente. É ou não é? Mas é o que você tem, meu filho. Vou fazer o quê? Talvez seja sua sogra, sua nora, seu emprego. Não sei o que é que você tem. Também não sou obrigado a saber o que todo mundo tem no meio do montão de gente dessa. É ou não é? Mas às vezes a adversidade durante um longo período causa decepções. Isso é muito comum você ver crente decepcionado. Estou decepcionado. Puxa vida. Se o Senhor é comigo, por que meu marido é assim? Se o Senhor é comigo, por quê? Por que isso tudo está me acontecendo? Note que ele está decepcionado, mas não é só isso não. Olha o que continua dizendo o texto. Olha o que Gideão continua respondendo. Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do... Presta atenção o que Gideão falou. Se Deus é comigo, o que aconteceu com o poder dele? Que não está vendo o que eu estou vivendo? O que aconteceu com todas as maravilhas? Nós ouvimos falar desde pequenininho que ele abriu o mar vermelho, tirou o povo do Egito, foi fantástico com Abraão, Isaac e Jacó, e na minha vez acontece isso. O camarada está cético, está incrédulo. Ele está olhando dizendo: esse Deus é um Deus do passado, mas não é um Deus do... Porque nós precisamos aprender uma coisa no sofrimento, gente. O sofrimento vem para nos dar experiências com Deus. E nossas batalhas não vêm apenas... Olha bem, grave isso. Nossas lutas, nossas batalhas, nossos combates, não vêm apenas para nos dar aquilo que perdemos. Não, para recuperemos aquilo que perdemos. Não. O combate muitas vezes vem para nos dar aquilo que nós nunca tivemos, para nos tornar pessoas que nós nunca fomos. É por isso que muitas vezes os combates vêm. E ele está cético, ele está incrédulo, lógico que está incrédulo, ouvindo o que Deus fez na vida dos outros. Você precisa aprender, é isso que Gideão está falando. Senhor, eu estou precisando de viver os meus milagres, gente. Porque contar a história dos outros é legal, mas é dos outros. Ah, fulano, minha vizinha bem ficou curada. Tá bom, glória a Deus pela vizinha. Mas e eu? A porta se abriu, nossa, sabe aquela... Casou, e você, tá no amém. Associação das moças encalhadas mesmo, é ou não é verdade? E aí? Hoje, preste atenção, nós precisamos viver o hoje com Deus. Os nossos momentos com Deus.
É isso que Gideão está falando. O Senhor fez para Abraão, fez para Isaac, fez para Jacó, fez para José e para mim. Poxa, eu estou precisando do milagre. Porque se nós não vivemos nossos milagres, irmãos, nós vamos nos tornar incrédulos. São relacionamentos com Deus que vai mostrando que Deus é contigo. Milagre pequenininho, coisa pequena, aparentemente insignificante para o outro irmão. Às vezes não dá nem para você contar, mas você sabe que Deus te abençoou e agiu em teu favor. Gideão está falando, poxa, são 7 anos de dificuldade. Não é possível. Esse Deus é Deus do passado, não é o meu Deus. Eu não tenho Deus, não. Um homem de Deus pensando assim, gente. Um homem de Deus tão sofrido, tão cansado diante das adversidades da vida, que parou de crer. Ele está encontrando dificuldade em acreditar que Deus pode fazer. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós ficamos tanto tempo sem ver o agir de Deus, que começamos a pensar, pô, Senhor, o Senhor fez tanto para os outros. Puxa, a vida é legal. Pessoal, principalmente tem gente que sobe no púlpito, gosta de contar bênção, gosta para animar o povo. Mas muitas vezes as bênçãos acabam desanimando o povo. Olha lá, esse miserável ganhou. Não podia ser eu. Olha lá, dá para ele, olha só. Agora eu aqui precisando. Muitas vezes as pessoas pensam assim, olha lá, abriu a porta de emprego, olha lá, ganhou um carro novo, ganhou uma casa. Eu só ganho correspondência de cobrança. É a única coisa que eu ganho. As pessoas olham, às vezes motivo, as nossas dificuldades se tornam motivo para nós pararmos de acreditar. Por isso nós precisamos de experiências. E é isso que nós vamos ver mais à frente. Estou te dando os motivos primeiro. Mas eu vou te mostrar já o que Deus vai fazer. E não para por aí não. Olha o que ele termina dizendo no verso de número 13. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos... Presta atenção. Além de decepcionado, cético, ele também está se sentindo abandonado. Falou, o Senhor não é comigo. O Senhor me deixou. Gente, não tem nada pior do que você se sentir sozinho, abandonado. Não tem ninguém que possa te socorrer. Nós precisamos entender isso. E às vezes a impressão que está ao nosso redor é isso. Você mora numa casa cheia de gente, mas quando o combate vem, parece que é duelo. É só você e o inimigo, porque ninguém te ajuda. É impressionante. Parece que todo mundo vai para fora. Mas nós precisamos entender que ainda que a aparência seja essa, nós temos um Deus que peleja por nós. Eu vou te mostrar isso já e as atitudes de um campeão, porque Gideão foi um campeão, como eu e você também temos que ser. Mas precisamos entender que Deus gosta de se comprometer. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, utilizando um exemplo de uma viúva, só para me ilustrar isso aqui, como Deus se compromete com a gente. Abra sua Bíblia, eu acho que é Lucas 9 ou Lucas 7, uma coisa assim. Abre aí, se não for a gente muda. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Preste atenção aqui, e a gente já volta para lá, só para você entender que você não está sozinho, que você não precisa ficar decepcionado, nem parar de acreditar. Olhe bem. E aconteceu, verso 11, Lucas 7, 11. E aconteceu que poucos dias depois ir ele a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão, e lhe disse, não chore. Chegando o esquife, o tocou. E os que o levaram paravam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Preste atenção em mim aqui agora. Que situação fantástica de alguém que estava decepcionada também, cética e desamparada. A mulher, a viuvinha. O texto diz que a mulher tinha, olha bem, um filho só. Era viúva e o filho da mulher morreu.
mulher está indo enterrar o filho, chorando, coitada. Lógico que está chorando. Qual é a situação dessa mulher? Pensa se fosse você, um filho único, você sozinha e o menino ainda morre. Que dificuldade. E aí vem a mulher chorando. E Jesus vem com a multidão. A mulher vem com a multidão dela e Jesus vem com a multidão dele. Na multidão de Jesus tinha invejoso. E tinha muitos que estavam com inveja de Jesus. Na multidão que vinha com Jesus tinha curioso, porque muita gente queria dar uma olhada no milagre que ele fazia. Na multidão que vinha com Jesus, vinha os comprometidos, que eram aqueles que tinham aliança com Jesus e com o seu ministério. Igualzinho. Igual não, quase igual. A multidão que vem com o defunto. A multidão que vem com o defunto tinha curioso, porque queria ver o defunto. Há sempre uma curiosidade para ver se o cara está bonito. Não, se morreu mesmo. Né? Tem os comprometidos, que são os parentes, aqueles que vão chorar. A única coisa que não tem nessa multidão é invejoso. Na multidão com o defunto não tem, é ou não? Porque ninguém está com inveja do defunto, é ou não? Não tem que trocar de lugar com ele. Mas a multidão vinha chorando, a mulher insatisfeita, chorando. De repente ela vai passar por Jesus. Ninguém podia, porque a mulher estava sozinha, desamparada, decepcionada. Ninguém podia fazer nada por ela. Vem Jesus, passando na vida daquela mulher. A mulher levando o filho para o sepulcro. E ele passa por ela e diz uma palavra muito intrigante: não chora. Não pode. Jesus não sabe o que está falando, gente. A mulher perdeu o único filho, é viúva, e ele diz para não chorar. A mulher tem que chorar, inclusive a Bíblia está mandando ela chorar. Se alguém morrer e você não chorar, é melhor que você não nascesse. Você fosse um aborto, é o que diz a palavra do Senhor. Então tinha que chorar, era o filho, a mulher está chorando. Eu já brinquei com isso aqui. Só que ele disse um não chore diferente. Porque a língua portuguesa tem disso. Palavra significa, e inclusive tem palavra que não significa nada, explica tudo. A palavra coisa. O que é coisa? Fala para mim o que é coisa. Fala para mim. Explica, o que é coisa? Tu sabe o que é coisa? Ela não significa nada, mas explica tudo. Pega o Aurélio e descobre o que é coisa. Não é nada, gente. Mas ela explica tudo. Se eu falasse, estou sentindo uma coisa estranha, você ia entender, não ia? Mas eu não expliquei nada. Depois eu tenho uma coisa para te falar. Gente, eu vou falar para você, a coisa tá feia. Você entendeu, não entendeu? Já virou até verbo, tem gente dizendo eles estão coisando. Tem disso também, tem dessa situação. Língua portuguesa tem dessas coisas, né? Então o importante não foi o que Jesus disse, e sim a maneira que ele disse. Ele olhou para a mulher, uma mulher desesperada, sem esperança. A gente já vai voltar para o texto, é só para ilustrar isso aqui. E Jesus olhou para a mulher e falou, não chora. O problema foi como ele falou, não chora. Ele poderia falar assim, ó, não chora não. Chora não, moça. Morreu, né? Puxa vida, meus pêsames. Lamento a filha da senhora, é? Morreu, chora não. Ele poderia falar não chora com dó, com pena, mas não foi assim não. Ele poderia também falar assim, não chora não, molenga. Todo dia está morrendo gente, minha filha. Não sabe que a coisa mais certa do ser vivo é a morte? Chora não, só mole. Também não foi assim que ele falou não, gente. Sabe como é que ele falou? Chora não. Cheguei aí, minha senhora. Não chora não, está tudo sob controle. Gente, a gente fica lendo a Bíblia, é algo fascinante, gente. Como Jesus está dizendo para essa mulher, minha filha, você não está sozinha, eu estou contigo. A mulher estava num quadro tão difícil que ela nem ia atrás do defunto, ela ia na frente do defunto, que é para não ficar olhando para o filho. Ela vinha na frente e o defunto vinha atrás. Jesus parou a mulher, está conversando com ela, aí que o defunto vem passando, sabe o que ele faz? Encostou a mão no defunto. Aí criou um clima extremamente adverso. Porque o santo acabou de ficar impuro.
que a lei dizia que se alguém tocasse no defunto ficava imundo. Mas Jesus ficando imundo agora. Vê se pode. Mas quando o problema está passando, ele tocou no problema da mulher, dizendo para a mulher: filha, eu não vim apenas falar palavras bonitas para você, eu não vim apenas para te consolar, eu vim aqui para me envolver no seu problema, eu vim aqui para fazer algo a seu respeito. A partir de agora o problema não é mais só, é meu também, eu estou no problema. Se eu não ressuscitar seu filho, eu estou imundo, filho, eu estou junto com você nesse barco. E aí começou a falar algo que, se eu tivesse lá, não seria testemunho ocular. Porque eu confesso que se eu for num lugar que um cara começa a falar com o defunto, Ana, e pior, o defunto senta. Isso aí eu ia saber dos outros, Ana. Então, o que eu quero ilustrar aqui é que ele se envolve, ainda que pareça que é o fim, ainda que pareça que não tem jeito, ainda que você esteja decepcionado, mas você precisa tomar duas atitudes que Gideão tomou, duas coisas que podem mudar a sua história. Eu quero mostrar isso para você. Vamos voltar para Juízes. Vamos lá, capítulo 6, verso de número 11. A primeira está aqui, ó, o primeiro segredo de Gideão que pode mudar a nossa história. Amém? Capítulo 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Boaz, a Birezita, e Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando o trigo no... Presta atenção aqui. Ele estava fazendo o quê? Malhando o... Malhar o trigo não é falar mal dele não, tá? Malhar o trigo é um processo de beneficiamento do trigo. Só que ele estava trabalhando o trigo, malhando o trigo, onde? No... Sabe o que é lagar? Quem aqui não sabe o que é lagar, levante a mão, por favor. Isso, para você hoje saber. Isso. Olha bem, às vezes a gente prega e pensa que os outros sabem tudo. Às vezes não sabe lagar. O que é lagar? Irmão, lagar é lagar. Malhava o trigo no lagar. O que é lagar? Que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta de quê? Da ignorância, gente. De nós ignorarmos. Eu já acreditei que rato virava morcego, até a verdade me libertar. Eu já acreditei que manga com leite fazia mal. Chinelo virado, olha, fazia mal pra gente. Se eu vi tomar banho depois do almoço, deixe você todo torto debaixo do chuveiro. Tem gente que dá até tonteira nesse negócio. Não é? Eu já que... Então, lagar, deixa eu esclarecer aqui rapidinho. Era um tanque, normalmente redondo, de aproximadamente 4, 6 metros de diâmetro, onde as uvas eram jogadas para serem pisadas. O piso normalmente era inclinadinho, né? Tinha uma inclinação, e na parte mais baixa uma torneirinha, onde era recolhido o sumo. Isso era o lagar. Ele estava malhando trigo. Trigo era para ser malhado na eira. Não sei se você sabe o que é eira, mas eira era um terreiro mais ou menos, deixa eu colocar com algo que é próximo de nossa cultura, o beneficiamento do café antigamente, aquele quintal grandão onde colocava o café. O trigo era colocado normalmente num local assim, e se passava alguma coisa sobre ele, prensando para que ele soltasse, para que depois então juntasse com a pá. Tem até versículos, né, explicando isso. Mas observe bem, o que eu quero chamar a sua atenção é que ele estava malhando o trigo no lagar. Será que Gideão não sabia que lagar não era lugar de malhar trigo? É lógico que ele sabia. Mas por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque ele estava com medo do inimigo, dos midianitas. E o lagar era o que ele tinha. O ideal para ele seria uma eira, mas ele não tinha eira. O que ele tinha era um lagar. Então eu aprendo uma grande lição. Na minha vida eu tenho a minha realidade e tenho o meu ideal. E eu preciso aprender a trabalhar a minha realidade para alcançar o meu ideal. Talvez o seu ideal fosse mais dinheiro,
uma família bem estabelecida, uma saúde de ferro, um Iron Man. Né? Mas tu não é, meu filho, é bico de papagaio, osteoporose e outras cositas mais. Né? Dinheiro seu é igual ninja. Parece e desaparece na fumaça, não é verdade? A sua realidade é outra. Eu preciso aprender que o vencedor, ele não se decepciona simplesmente. Ele aprende a trabalhar o real, gente. Nossa realidade, qual é a sua realidade? Ela é dura, ela é triste, ela é humilhante, mas ela é tua, meu filho. Eu já falei isso aqui. Eu tinha um carro, um Corsa, que ele se apaixonou por reboque. Não, estou falando sério, não estou brincando não. Parece engraçado, mas não é não. Já teve vezes de eu mandar rebocar ele, quando ele chegava no mecânico, ele pegava. Só para andar de reboque. Só que ele só podia ser paixão. Era do mecânico para o eletricista, do eletricista para o borracheiro, do borracheiro para o mecânico. Inclusive eu acho que ele não era nem meu carro, eu acho que eu era o carro dele. Porque eu carregava mais ele do que ele me carregava. E um dia eu fui pregar numa igreja, lá em Nova Iguaçu, e o irmão foi me levar no carro. Aí ele olhou o carro e falou assim: seu carro é esse aí? Falei, é. Ele falou, tem vergonha não? Falei, tenho. Por isso que eu paro longe. Ô rapaz, tu tem que ter um carro melhor, rapaz, pregador da palavra. Falei, ô rapaz, isso é minha realidade. Você acha que eu gosto disso? É bonito andar nisso? Você acha? É lógico que não é, mas é o que eu tenho. Se é o que eu tenho, eu vou trabalhar o que eu, para alcançar o que eu não tenho, o que eu desejo. É a minha realidade. Deus me ensina isso, nos ensina isso. Se eu quero ser um vencedor, eu preciso trabalhar o que eu tenho. O que é que tu tem, meu irmão? Tu tem uma escola pública? Porque teu pai não pode pagar uma particular? É isso aí tua realidade? É isso aí. Então, meu irmão, seja o melhor aluno do colégio público que você estuda. E Deus vai viabilizar para você amanhã, sabe, uma faculdade pública, que é o sonho de todo mundo entrar. Mas trabalhe o que você tem, rapaz. Pega, vai de criar ilusões. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser fiel a Deus. Meu filho, quem não é fiel no pouco, não é no muito. É assim, é a sua realidade. Ela é dura, mas é sua. Vou fazer o quê? Não é? Eu trabalhei o Corsinha, troquei um Corsinha no Fiesta, troquei o Fiesta num Clio, troquei o Clio num Corolla. E foi indo, meu filho. De realidade em realidade, de realidade em realidade. Hoje as pessoas não querem encarar a sua realidade. Vem para a igreja esperando um milagre. Milagre é parceria. Sabe por quê? Porque sem Deus você não pode. E sem você Deus não quer. Nós podemos com Deus, como Gideão está aprendendo aqui. Mas Gideão mudou sua postura. Sabe por quê? Porque Deus falou para ele: Gideão, vai lá e quebra o altar aos deuses estranhos, a Baal, que é do teu pai, e constrói o altar para mim. Porque o problema de vocês estarem perdendo é que eu estou distante. Se eu me aproximar de você, meu filho, você arrebenta a boca do balão. Gideão, eu estou contigo e não abro. Esse é o desafio. Se aproximar de Deus, mas aprender a trabalhar a realidade. Qual é a tua realidade? Fale para você agora. É a minha realidade. Vou sair daqui agorinha mesmo e vou encarar a minha realidade. Vou levantar amanhã, vou trabalhar com a minha realidade. É a minha realidade. O meu salário hoje é a minha realidade. A minha mulher hoje é a minha realidade. Hoje eu posso falar dela, ela não veio, mas estão assistindo pela internet. Mas ela não está vendo não. E se você contar, eu mando cortar a tua língua. Mas a minha mulher é a minha realidade. É uma realidade muito boa? Não. Mas é a minha realidade. É ou não é? Hoje eu posso falar. Quando ela está aqui eu não falo não. Ela é mais forte do que eu, né? Mas a nossa, ela é dura, mas é sua, meu irmão. É sua. Sabe? Eu já tive realidades que você não pode nem imaginar. Eu já falei isso aqui. Eu morava na beira do rio. A água enchia na porta da minha casa. Minha casa não tinha banheiro. Banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu. Lembra disso? Então eu não como chuchu, não como chuchu. Não como, não fiquei traumatizado, não preciso de cura interior, não é nada disso. Mas eu e o chuchu era um relacionamento íntimo.
que eu comia o chuchu, eu adubava o chuchu, eu vi o chuchu crescer. Como diria Elton John e o Rei Leão, era um ciclo da vida, eu e o chuchu. Foi difícil pra caramba, difícil. Um garotinho feio morando em Xerém, na beira do rio, comendo inhame chinês. Os mais antigos sabem o que é. Ia catar na beira do rio com uma enxada. Hoje Deus mudou minha história, mas eu trabalhei o que eu tinha. Não fiquei frustrado, decepcionado. Não, é o que eu tenho. Tanto é que por onde eu passo, eu não tenho vergonha de falar de onde eu vim. Porque graças a Deus que eu vim, pior se eu ficasse lá. Eu ia ter vergonha se eu tivesse ficado lá. Graças a Deus que eu não fiquei. Deus trabalhou. Então o trabalho que você tem, meu irmão, é o que tu tem, é a tua realidade. E o Deus de vitória vai te abençoar e te levar para onde você deseja. É isso que nós precisamos pegar. Trabalhe o seu real e alcance o seu ideal. Mas preste atenção. No outro versículo aqui, eu já estou quase terminando, porque se eu não terminar com a palavra, eu termino com a voz. Capítulo 6, versículo de número 15. E ele lhe disse: ai, meu senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais em Manassés. E eu? Gente, esse cara aqui, Gideão, ele devia ser o sofredor maior. Porque preste atenção, sabe quem é Manassés? Manassés é filho do José do Egito, o primogênito, o cara que tinha que ganhar a bênção da primogenitura. Ele tinha um irmão mais novo chamado Efraim. Quando Jacó, que era seu avô, foi abençoá-lo, José botou Manassés à direita, que era para botar a mão direita na cabeça do Manassés, e botou Efraim à esquerda, que ia receber a bênção menor. Sabe o que o Jacó velhinho já fez? Pegou a mão direita e botou lá na cabeça do Efraim, e pegou a esquerda e botou na cabeça do Manassés. Aí o José, meio aborrecido, falou: papai, você já está velhinho demais, está caducando. Que a gente velho tem mania de falar o nome do meu pai. Às vezes vai falar meu nome, fala dos meus irmãos tudo primeiro, por último é que vai falar o meu. E o José pensou que o pai estava errando. O pai falou: não é isso não, meu filho, é assim que vai ser. E esse aqui vai ser o abençoado, e esse Manassés aqui vai ficar no finalzinho. Vai crescer também, mas não vai ser grandes coisas. O Gideão já é parente do cara de bênção invertida. Já nasceu da linhagem desse cara. Aí ele diz que lá em Manassés já não é grandes coisas. Ele diz que a família dele é a mais pobre de Manassés. E ele, em algumas traduções, o mais pobre, ou mais novo, como queira a sua tradução. Eu não sei como é que está. Só sei que ele está na rabeira da cadeia alimentar, gente. No finalzinho. Mas ele vai fazer algo que nós precisamos aprender. Além de malhar o trigo no lagar, o que demonstra que é um homem valente, valoroso por isso, um homem que não entrega pontos, não interessa se minha situação é apertada, eu vou viver, vou trabalhar com aquilo que eu tenho, com orgulho e com a graça de Deus para alcançar o que eu não tenho. Ele também vai ser alguém que consegue superar as limitações circunstanciais. Porque muitas vezes a vida vai querer limitar você. Vai querer. Meu pai casou 8 vezes. Mamãe tomou remédio para fazer aborto. Eu que agarrei lá dentro, falei: já que eu estou aqui, eu não vou sair também mais não. Só com 9 meses. Agarrei lá e saí depois. Vencer as limitações que a vida nos impõe. Gideão nos ensina isso. Muitas vezes o dinheiro vai querer te impor limitações para você não ser fiel a Deus. Mas você vai ter que superar essas limitações que o dinheiro tenta te impor, porque às vezes ele é pouco. E uma voz vai dizer para você: não seja fiel, porque se você for fiel, vai faltar. E você não vencer essas limitações, você nunca vai alcançar seu ideal. Se limitação acabasse com a história de todo mundo, a lepra, por exemplo, não teria ou teria subjugado um homem
acabado com a história dele, e nós não teríamos aí, né, esculturas tão magníficas como de Aleijadinho, que teve lepra, mas superou as limitações que a lepra lhe oferecia. Se problemas auditivos fosse problema para músico, não teríamos sinfonias tão bonitas, tão belas como de Beethoven, que superou as circunstâncias. Porque é isso que nós temos que aprender, meu irmão. Nós somos guerreiros, nós somos valentes, nós precisamos estar prontos para encarar a oposição. Ela é grande, ela é forte, ela é poderosa, mas Deus é conosco. É isso que nós precisamos entender. Então o que eu quero deixar para você é isso nesta noite. Não se decepcione, não se sinta sozinho, né? Não fique cético, incrédulo, não. Se aproxime de Deus, trabalhe com o que você tem e vença as limitações, e com certeza você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. É isso, essa é a nossa história, meu irmão. Uma história de superação. Ou você supera, vence as limitações, ou elas subjugam você. É isso. Os subjugados permanecem estáticos onde o problema os abateu. Os valentes vão adiante, superando circunstâncias, malhando o trigo no lagar e ganhando vitória. Vale um amém? Feche seus olhos aí agora. Nós vamos orar ao Senhor. Alguém aqui? Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer 2 apelos. O primeiro é: eu não sei o que está tentando paralisar ou acabar com a sua história. Eu não sei há quanto tempo você vem sofrendo, 7, 15, 20 anos. Eu não sei qual é a sua história. Eu só sei que tem um Deus que quer mudar isso. Tem um Deus que quer entrar com providência, é te tirar de onde você está e te levar para onde você deseja, realizar seus sonhos, seus projetos, trazer um sorriso de volta aos seus lábios, trazer a esperança de volta ao seu coração. Gideão, quando ouviu contar um sonho, disse: o Senhor é conosco. Um homem desesperançoso há versículos atrás, agora está confiante de que Deus é com ele. Pois é isso que Deus quer fazer, quer mudar a sua história. Por isso talvez as dificuldades, as perdas, as dores podem ter te afastado dos caminhos do Senhor, ter interrompido a sua trajetória e você parou. Mas Deus não quer te ver parado. Deus quer agir a teu favor. Deus quer te ver andando de obstáculo em obstáculo, pois assim é nossa vida. Por isso, se nessa noite tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e deseja voltar, retornar agora para os braços do Pai, dizer: Pai, eu parei, mas eu quero continuar. Seja comigo, Pai. Se tiver alguém assim, eu quero que você levante sua mão onde você estiver agora. Eu quero orar por você. Isso, temos 3 pessoas, 4. Tem mais alguém? Se tiver, levante sua mão lá atrás. 5, 6, 7. Tem mais alguém? Levante sua mão. 8, 9, 10. Você, 11. Eu gostaria de chamar vocês. São campeões. Que vocês, apesar de todo o sofrimento, vocês estão aqui malhando trigo no lagar. A tua realidade não é boa, mas ela é tua. E Deus tem sido contigo. Por isso eu quero chamar você que levantou a sua mão aqui à frente, que eu quero ter a honra de orar por você. Para mim é uma honra ter o privilégio de orar por alguém tão valente como você. Isso aí, meu irmão.
Tem alguém que nunca fez parte de nenhuma igreja, nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas nesta noite está querendo fazer isso, a sua primeira vez. Tem alguém assim? Se tiver, levante onde você está e venha aqui também. Eu quero ter a oportunidade de orar por você. Isso. A igreja de pé, por favor. Eu quero orar por você primeiro, igreja. Por você. Para que Deus te dê forças para agir como Gideão. Em meio a batalhas. Em meio a adversidades que vem te perseguindo um longo tempo. Que vem tentando moldar no seu interior. Você tem sido valente. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te entregar as nossas vidas em tuas mãos de uma forma muito especial nesta noite. Quero te pedir, Senhor, que sejamos valentes como Gideão, mesmo diante de tantas adversidades. Ele teve forças para agir. Ele reuniu o restinho de suas forças e malhava trigo no lagar, mas não entregava os pontos. Ele poderia não malhar o trigo, ele poderia ter desistido, mas não desistiu. Por isso, Senhor, não permita que nós venhamos a desistir dos seus caminhos, dos seus propósitos. Sejamos bravos, valentes, guerreiros, diante de uma vida difícil, mas vencedores. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar por este povo que te adora. Quero pedir ao pastor César, que agora é o pastor de